Boa noite. Aí, ó, essa é a oficial. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Esperando a Júlia entrar. Ah, entrou. Oi, Oi, tudo bem? boa Não deu noite. certo? Deu, Boa tudo bom? noite. Boa noite. Eu demorei muito para entrar? Demorou uns minutinhos só, né? Essa segunda. Desculpa. É que não Tá estava ótimo. aparecendo para mim você lá ao vivo. Fiquei esperando. Ah, entendi. É, às vezes dá Entendeu? uma atrasada aí Demora na, um na pouquinho, internet, né? isso. E aí? Então vamos começar que o nosso tempo O é tempo certinho, urge. né? Urge. Então, boa noite a todos. É, essa é a nossa última live da sequência. A gente começou, né, com a necessidade, sentindo a necessidade de dizer sobre educação infantil e de dizer sobre a criança pequena. E né, com essa obrigação, né, que a pandemia nos trouxe, as percepções da pandemia nos trouxe, assim, de pensar na criança pequena, né, esse movimento de, vamos deixar em casa até que as coisas se acalmem, ele é questionável, né, e a gente precisa, enquanto adultos, entendermos as consequências dessas escolhas que a gente faz para um grupo de idade que eles não conseguem dizer, né? Eles não conseguem ir para a Praça 7 se manifestar, não votam. Então, assim, a gente precisa interpretar o que eles dizem, né? Nós, profissionais, e devolvermos isso para a sociedade de alguma maneira. Então, essa sequência de live começou com essa missão, né? Assim, e com essa função. E a gente foi caminhando, né, por várias ciências, depois entramos no clique, né, e vamos terminar com a Julie, que é a convidada de hoje. E aí a gente discutimos sobre várias idades, né? A gente discutiu vários assuntos que envolvem a vida da criança pequena, né? Criança e família, saúde mental da criança, a criança e o tempo, né? Todas as lives estão no YouTube, vocês podem acessar material para ser divulgado, para levar para discussão, né? A gente não tem a verdade, mas a gente levanta questões, né? Assim, e é para vocês distribuírem isso por aí, para que a gente consiga jogar a luz, né? Eu tenho falado muito isso sobre a criança pequena, do jeito que ela pensa, né? Assim, Sim. e, e a ideia, quando eu convidei a Julie, né, para falar nesse último nesse último encontro, que é o último encontro deste momento, pode ser que venham outros, né? Mas a gente acha importante fechar um processo. É, ela me veio com o tema do afeto, né? Das famílias, dessa relação de cumplicidade, de companheirismo, que a escola, que sem as famílias a escola não funciona, né? E, como né, assim, receber a Julie sem falar de afeto, né? Para quem trabalha com ela, sabe que a Julie
É a que abraça, é a que chama para tomar um café, é a que serve um bolo nela. Tem faz isso Aquela com muita pessoa, né, facilidade. gente? Aquela, né, do Com- interior. Faz isso com muita naturalidade. Então, não teria outra pessoa no clique para falar de afeto que não fosse a Julie, né? Então, Ô, esse foi o gente. convite, né, queridíssima, minha irmã de alma que a gente brinca. De alma. De alma e de Então, sobrenome, né? de sobrenome, né? Então, a gente vai falar desse assunto, assim, né? Dessa relação família-escola que é fundamental nesse momento, né, de retorno aí das atividades, que sejam remotas ou presenciais, vai ser mais fundamental ainda, né? Essa confiança, essa essa parceria, né, para que as crianças fiquem da melhor maneira atendidas nas suas questões. Então, né, esse lugar um pouco é, antigo, assim, né, de família versus escola, a gente precisa desconstruir, né? A gente tem o mesmo objetivo, que é o bem-estar Sim. da meninada. Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje para fechar o nosso processo de lives. Muito bom. Muito obrigada, Letícia. Obrigada a todo mundo que está entrando aí para conversar com a gente sobre esse assunto. É sempre muito bom estar entre amigos, entre a nossa família, né? O Clique é a nossa família, é a família de todo mundo que faz parte, né? E o acolhimento nesse momento é a coisa mais importante que a gente precisa, né? Tá todo mundo muito sensível. Igual a Letícia falou, quando a gente voltar, vai estar todo mundo ainda mais sensível. Então, o que a gente mais quer é um colinho, né? Quem não quer um colinho? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando a gente está numa escola que recebe criança tão pequenininha, né, de 4 meses, 5 meses, né, a gente fica muito sensibilizado. A gente que eu falo, todo mundo que está envolvido, né, as famílias, a própria criança e a gente. Então, a ideia de ter uma escola com crianças tão pequenas é imprescindível também saber que a gente tem que estar de braços abertos para receber essa família. Então, a afetividade e o acolhimento, eles são ingredientes essenciais para esse início, né? Desde quando a família procura esse espaço, né? Quando ela liga querendo saber, ela quer saber como é que vai ser, se todo mundo está tão envolvido de maneira que a criança vai ter pelo menos parte do que ela já tem em casa, que é aquele colinho, vai ficar com ele no colo um pouco, né? Então, desde o telefonema, quando a pessoa quer conhecer a nossa casa, é isso que ela busca, né? Quando você vai deixar o seu bebezinho lá, tão pequeno, com pessoas que ele nunca viu na vida, o mais importante é ele se sentir seguro quando chega, né? Sim. Então, essa é a nossa maior missão, de receber todo mundo que chega, né, no aconchego, no caso que a gente está falando aqui, com o maior acolhimento possível, né? As famílias, às vezes, sem ter tanta certeza, sim, que é isso que elas deveriam fazer, então elas precisam se sentir seguras que esse lugar onde que elas vão deixar seu pequeno seja o lugar que elas não vão ter a preocupação de pensar que ele não vai estar sendo acolhido, né? Então, isso é uma das coisas que a gente mais preza por todas as pessoas, tanto do Clique como um todo, mas das educadoras e de nós da coordenação, que recebemos essas famílias em primeira mão, assim, né? Quando vão conhecer a casa, o espaço, o lugar onde eles vão ficar, né? Pode falar, Lê. E quando a gente pensa em crianças tão pequenas, né, não existe um trabalho sem esse acolhimento, sem esse afeto, né? E aí depois a gente vai pensar que para o resto da educação ele não existe, né? Assim. E então como que
como que a situação que a criança está ali na escola, né? Ela é extremamente decisiva para o desenvolvimento dela em todos os sentidos, né? E a gente vê isso com os meninos, né? Assim, quando você tem uma criança adaptada, segura, ela cria, né? Ela propõe, ela investe, né? Sim, Ela sim. produz, ela busca novos relacionamentos, né? Ela se amplia, ela cresce, assim, né? Se ela não tá bem, se ela tá ali o tempo inteiro esperando a mamãe voltar, né? Assim, com medo, um pouco sem saber o que que tá acontecendo, ela, né? Ela não produz, né? Assim, então a gente vê isso bem claramente É com as crianças pequenas, né? verdade. Na adaptação, que é quando as crianças chegam, que é isso que aparece muitas vezes, é até também ela entender que aquele lugar está preparado para ela, que as pessoas ali estão à disposição para que ela se sinta confortável e principalmente de dizer a ela que ela pode acreditar que é verdade, né? Um ambiente verdadeiro, pensado para criança pequena, ele traz essa segurança à medida que ela vai na adaptação, entendendo como funciona, né? Normalmente as famílias participam desse momento, desses primeiros dias, que podem durar muitos dias ou não necessariamente, mas isso vem muito também da própria família, assim. Se a família está segura da decisão que ela tomou, a criança entende que é também importante que ela esteja ali. Quando a mamãe ou o papai ou quem quer que tenha escolhido leva essa criança para a escola contando para ela que, olha, aqui é um lugar legal para você ficar, ela fica mais tranquila, né? Mas às vezes são as famílias, né, os adultos que têm que passar por esse processo com mais cuidado. As crianças, de certa forma, elas entendem rapidinho o que acontece, né? Nós adultos que Sim. temos uma certa dificuldade de, muitas vezes, e é completamente legítimo esse sentimento, né? Os adultos é que ficam naquela incerteza de será que eu estou fazendo isso certo? Será que a culpa, às vezes, né, de que eu não sei se é a melhor maneira, as pessoas falam muito, julgam às vezes, não, mas tão pequenininho, está indo para a escola. E aí você fica na dúvida, nossa, será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Então, às vezes, quando o adulto está indo um pouco sem saber exatamente, isso pode acontecer, assim, da criança ficar ainda um pouco sem saber no comecinho, mas depois, quando vê os amigos, quando vê o espaço, quando entende a rotina, fica tudo tão mais fácil, né? E o nosso trabalho é acolher essa família também e contar para ela que essa opção que ela teve de colocar a criança na escola é a mais acertada, muitas das vezes, né? Tem gente que coloca na escola porque saiu da licença maternidade, não tinha outro jeito. E não queria muito, talvez quisesse esperar mais um pouco, mas depois, quando está lá, entende que é muito mais tranquilo estar num espaço pensado para criança, igual na live que a Paty vocês fizeram, falaram muito sobre isso, né? Quando a gente pensa num Sim. espaço pensado para a criança pequena estar, né? E aí, nessa hora E que eu os fico papais vão pensando que quando vendo, a né? gente, quando a gente fala dessa relação família-escola, né? É importante é, uma, uma honestidade, inclusive, né? A gente Sim, sente na criança, né? Você sente na criança que alguma coisa ali não tá bem, alguém não tá bem resolvido com aquela escolha, né? E, então, assim, é sim, importante até essa honestidade, né? Muito legal quando a gente recebe uma família que fala assim, aqui eu quero saber, né? Assim, você me desculpa a franqueza, a família já começa a frase assim, né? Você me desculpa a sim, franqueza, a gente acha ótimo isso, vamos ser francos, porque o que fica escondido, o que fica ali no íntimo, né? Que a mãe transmite quando ela pega o bebê no final do dia, né? Que ela pensa, ai, que dó, ai, será? Ai, né? Isso passa, né? Isso a sim, criança sente. E aí a criança,
uma, é, uma comparação que eu gosto muito de fazer é assim, você está levando a criança para um lugar que a criança sabe que você não acha um bom lugar. Imagina o que ela pensa, né? Assim, gente, Óbvio que ela eu pensa vou que morrer nesse lugar, né? Assim, eu acho que a minha mãe tá doida, né? Porque lá não é um bom é, lugar. Para que que ela tá me levando para lá, né? então, Mas assim, não, os pais estarem é bem isso. resolvidos com essa escolha é muito importante, né? Assim. Isso. E uma das coisas que a gente sempre fala no Aconchego, desde quando a gente montou o Aconchego, lá em 2012, né? Todo mundo que já trabalhou lá, a Carol também, Brasil, que era abraço puro, colo puro, todo mundo que trabalha lá, Cássia, Pati, Júlia França, todo mundo que esteve e está lá até hoje, sabe que é isso, assim, a gente acolhe todo mundo, acolhe as crianças, acolhe o pai, acolhe a vovó, o vovô, porque os avós, eles ficam, às vezes, pensando assim, será que não é melhor ficar comigo? Será que não é Uhum, melhor, assim, deixar aqui em casa? Eu cuido, eu olho, né? Então, uhum, esse acolhimento dos avós também é tão importante porque é para eles também, é para todos nós, né? O clique como um todo, as meninas que trabalham na limpeza, as meninas da cozinha, a gente faz com que todos se sintam acolhidos e pertencentes, né? Quando os pais sentem que, para além das crianças, eles também têm um espaço dentro da escola, fica tudo mais tranquilo. E quem já me conhece sabe, eu também sou muito verdadeira. Olha só, vai vir conhecer a escola, vai ficar doente? Vai. Vai machucar? Cai, vai. Eu nunca falei que nada poderia acontecer, né? Todas as vezes que a gente recebe visita, a gente fala: olha, é assim mesmo, né? Eles vão ter liberdade para explorar, eles vão ter liberdade para aprender, para pesquisar, né? Porque quando a gente fala de uhum. afeto, a gente fala daquilo que atravessa a pessoa. O afeto é para além de só o pesquisar e o conhecer, né? O afeto ele te dá uma estrutura, uma potência para você não ter dúvidas que você é capaz, né? Então, quando a criança entende isso e a família também entende que ela pode contar, que todas as inseguranças ela vai, que ela for ter, ela pode perguntar, não tem problema. Às vezes a gente recebe, Uhum. né, no aconchego, muitas vezes ligam todos os dias. Ai, desculpa eu estar ligando de novo, mas eu queria saber, pode ligar quantas vezes forem necessário, né? Porque todo mundo tem que estar acreditando naquilo que escolheu, que quer, né? Igual você falou, para a criança Sim. também acreditar nisso. É isso. Senão não funciona, né? E aí a gente Não, coloca a não criança caminha, né? para um investimento mais ou menos, né? E a criança pequena ela não faz nada mais ou menos, né? Ela Não. investe, né? Sim, ou ela não investe. Então, né, a criança pequena, ela não tá no lugar com o pé atrás, né? Ou ela confia, ela se entrega, ou ela não se entrega. Então, é importante, né, que as relações sejam produtivas, que ela se sinta segura, Sim, né, para poder se desafiar, para poder desafiar seu corpo. E aí tudo que a gente fala nas outras, né, assim, criar novas sim, relações, né? Ela só faz isso quando ela tá bem, né? Quando ela tá segura, assim. sim, sim. E isso depende da E segurança da família, né? exatamente. E aí, a partir do momento quando ela percebe isso, ela começa, à medida que ela vai crescendo também, que ela vai tendo todo o seu desenvolvimento individual, ela vai começando a perceber o entorno. E os amigos Uhum, nessa hora são mais importantes do que nunca, né? E esse afeto que os amigos despertam, né, naquela criança, também ele é uma mola propulsora, né? É um gás, porque se eu estou ali com meu amigo, afetivamente envolvido, tudo flui de uma maneira maravilhosa. E a tendência é eles irem, como que fala? Ai, me perdi a palavra. Investindo tanto nessa relação que tudo isso vai ficando cada vez mais coeso, e aí
o afeto envolve de alguma maneira que eles vão com tudo para o desenvolvimento. E aí a gente vê que isso reflete nas famílias em casa, né? Muitas famílias se tornam amigos de viagens, amigos de sair no final de semana, pessoas que depois fazem até como se fossem parte da família, são os pais daqueles amigos que foram cultivados na escola, né? Os grupos de pais que depois ficam tão amigos, né? O Uhum. afeto que É, vem da escola para fora da escola, né? Com os adultos. e aí Eu, é o que a gente fica, que eu fico pontuando aqui nas lives, né? A gente roda, roda, roda e cai no mesmo lugar, assim. A escola sim. é, né, a grande aldeia hoje que as famílias com crianças pequenas têm, né? É a grande rede, é o grande suporte, assim. Né, o principal, claro que ter outros é maravilhoso, mas a escola é o principal, né? E Sim. né? E é esse sentimento de pertencimento que todo mundo tem a essa comunidade, de querer fazer amigos e tal, diz disso, né? Uhum. Dessa aldeia, dessa comunidade aí que todo mundo precisa, né? Que todo ser humano precisa. Que as crianças principalmente, né? Então, quando a gente fica nessa questão, né, de levar a criança para a escola ou não, Uhum. e que isso gera uma série de culpas, né, assim, nas famílias. A gente precisa levar isso, trazer essa percepção, né? A criança é um ser humano, assim, então Uhum. nós precisamos de amigos, ela precisa de amigos, né? Assim, Sim. a gente precisa sair de casa, a gente estamos aí presos dentro de casa e vendo tanto que é ruim, o tanto né, que a gente precisa de novas experiências para alimentar a Uhum. alma, enfim. A criança também, né? Uhum. E E é tão bonitinho, porque às vezes lá no Clique no Aconchego, principalmente, as crianças vão entrando ao longo do ano, né? O ano inteiro estão entrando crianças. E às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas eu vou entrar no segundo semestre e a turma já não vai estar caminhando. Sim, eles já vão ter passado por um período dentro da escola, mas quando aquela criança novata chega, ele é tão querido e tão acolhido pelos amigos que com pouquinho tempo, aquele tempo que os outros já viveram, para ele nem faz tanta diferença mais. Ele parece que já é do grupo há muito tempo, né? Então, esse acolhimento e esse afeto de receber quem chega na escola ao longo do ano também é uma característica muito bacana, né, das turmas no Clique, porque a criança, em pouco tempo, ela já se sente parte, como se tivesse lá há muito mais tempo, né? Isso é bonito porque é tão difícil, às vezes, a gente conseguir entender que quem está chegando vai entrar na mesma energia de quem já está. E como lá no Clique as coisas são assim, eu acho que naturalmente, assim, quando os pequenos entram, às vezes a turma de maternal um ou de berçário que já fizeram um ano, entra um bebê de 6 meses na turma dos meninos que já estão maiorzinhos. Aí, às vezes, o pai fala: ah, mas os meninos já não estão maiorzinhos, como é que vai ser? Vai ser do mesmo jeito, né? E é aquele pequeno que chegou, bebezinho, ele vira o mascote dos outros, e ele é super acolhido e ele é querido, né? E os que já andam vão lá, deitam na barriguinha dele, faz ele dormir, ele dá risada. E essa interação afetiva traz uma segurança para esse pequeno que poderia ficar até separado, dependendo, porque seria um problema. E não, né? Ele está ali no meio de todos, dos que já andam e às vezes dos que já falam, da mesma maneira. Assim. É curioso porque às vezes as pessoas acham que, nossa, mas como é que vocês vão administrar isso? Eles vão dar conta de não pisotear o meu filho que é tão pequeno? Vão, e eles começam a perceber esse espaço que o outro ocupa. Então, independente do tempo que a criança vai entrando ao longo do ano, ele vai ser acolhido e esse afeto vai fazer com que ele se sinta tranquilo para poder caminhar dentro do tempo dele, ainda que esteja com a idade um pouquinho diferente.
Sim, Com e o é Theo uma. Você aconteceu falou isso, né? isso, a gente vê nas crianças essa sabedoria do acolhimento, né? Assim, Sim. é, Uhum. a mesma criança que com o seu par ali, né? A criança que é da mesma idade, do mesmo tamanho, a mesma força, briga, cai na confusão por causa do futebol e tal, é a mesma que para a bola e segura a bola e desiste daquele bicudo que ela ia fazer o gol porque chegou uma outra engatinhando, né? Então, assim, eles sabem, né, fazer esse Uhum. acolhimento do jeito que o outro precisa, né? Sim. De um jeito muito melhor do que a gente, né? De um jeito muito mais natural, assim, né? Do que a gente. E, Né? é, e, Eu acho que é o afeto, né? Assim, porque a experiência daquele outro vindo engatinhando, que um dia fui eu, né? Provoca uhum. alguma coisa ali que a criança, mesmo a mais fominha de futebol, né? Assim, ela Sim, para, né? sim. Ela para a bola, ela entrega a bola, às vezes entrega a bola pro bebê, né? E acha bonitinho, ficam lá brincando um E tempo, faz um até que carinho, aquele, né? até que aquele bebê vai embora e o futebol continua lá e tal. Mas a gente vê isso com muita frequência, né? É muito interessante Sim. como que é natural para os meninos, né? É tão bonito. E eu acho que é nessa hora que, quando as famílias que estão em adaptação veem isso acontecer, vão se sentindo seguras também, né? Porque na medida que, durante a adaptação, a mãe ou o pai, ou quem estiver acompanhando, vai se afastando um pouco da criança, consegue enxergar de longe essa relação. Que se você está ali, né, o menino chora, você pega, que é normal durante a adaptação, aí ele sente falta do papai e da mamãe, vem correndo, quer ficar no colo. À medida que ele vai tendo segurança, ele vai ficando um pouquinho afastado, brinca um pouquinho ali com o amigo, procura a mamãe está lá, aí ele volta lá e tudo. Quando a família fica mais afastada um pouco, consegue perceber esse panorama de como que eles É, afetivamente vão se resolvendo, é tão mais tranquilo e acolhedor para essa família também, né? Aí a gente vai lá, pega no colo a família, fala: olha só, tá vendo que tá tudo bem, vai dar tudo certo, vamos ali, a gente come um pedaço de bolo, toma um café, você chora à vontade, fica tranquilo que tá dando tudo certo. E aí depois, quando a gente vê que vai ficar tudo bem, aí você pode ficar lá fora lendo seu livro, fazendo as suas coisas, indo fazer uma unha, fazer uma compra, e à medida que as coisas vão se estabelecendo, esse afeto vai entrando, né, pelos poros, e aí tudo vai ficando mais tranquilo, e a meninada começa a investir em todas as suas capacidades enquanto estão lá, né? É super bacana ver isso acontecendo, assim, fluindo. E aí, e uma coisa que a gente conversou um pouco, né, quando a gente estava pensando, né, nesse roteiro, desse momento, né, que você entrega a criança para uma escola, porque até então, por mais que a criança ficasse com outras pessoas, você sabia o que estava acontecendo, né? uhum, Assim, os pais tinham, de alguma maneira, quase que 100% de controle, né? Come isso, toma banho em tal horário, e aí brinca um pouquinho disso, não sei o que, pode tela, não pode tela e tal. Né? Independente uhum, com quem fique, mas quando você deixa para a criança ter relações que você não está numa comunidade escolar, uhum, aí tem um rompimento, né? Porque por mais que a agenda venha super detalhada do que a criança comeu, dormiu, não sei o que e tal, ainda tem algo, né? Assim, e é aquele algo que quando a família pega na porta e fala, uai, onde você aprendeu isso? Uai, né, assim, que é isso, assim, é algo da experiência que acontece lá dentro, num encontro com um amigo maior, menor, com outro adulto, com um brinquedo, né, com uhum. uma A experiência nova, brincadeira, né, uma a brincadeira, brincadeira né, coletiva,
que é uma experiência que faz uma transformação naquele sujeito, né? E a família fala, uai, né? Da onde você tirou isso? É muito comum a gente escutar, né? Da onde você tirou isso, né? Então, levar para a escola tem esse rompimento, né? Sim, Assim, de algo que a criança vai estar vivendo lá que eu não tenho controle. E eu não tenho mesmo, né? Então, sim, uma experiência muito engraçada que a gente escuta também dos pais, né? Como no Clique todas as crianças se conhecem, as famílias contam isso. Nossa, eu tava, sei lá, na praia, numa viagem e tal. E aí, meu filho chega lá e conhece um tanto de gente maior, menor, que eu nunca vi na vida, né? É isso, assim, ele tem um grupo de relações que você faz parte enquanto pai, tem seu limite ali, né? Então, eu acho sim. que lidar com isso o, né, é o mais complicado, assim, na hora de deixar, né? Porque é você instaurar ali uma separação e um sujeito diferente de você, né? Quando. Isso. E eu acho que é nessa hora que a gente também tem que dizer dessa importância e dizer Sim. que está tudo bem, porque ele precisa estabelecer esse vínculo que ele construiu sozinho, sem a interferência da família, né? No ambiente que é dele para ele, né? Mas a Uhum. família, ainda que ele tenha um momento dele, ela tem os momentos que ela também vai participar, né? Nos nossos sábados abertos, Uhum. eles são Claro. para que isso também se dê entre os adultos. E você falou nessa questão dos meninos pequenos que conhecem os meninos maiores, é muito curioso mesmo, que já aconteceu na minha casa, né? O Miguel ser amigo dos meninos menores, né? Porque ele já era, ele sempre foi um dos maiores do grupo, de ser convidado para aniversário de menino pequeno, que a mãe pergunta assim, mas não tem esse Miguel nessa turma? E liga lá perguntando quem é Miguel, é um novato? Eu falei, não, ele é de uma outra turma muito maior, né? Que é muito Porque meu tem, amigo, né? Sim. é muito meu amigo, Porque é os porque meus ele amigos não estão naquela lista que os adultos fizeram de quem é da minha turma, né? Assim, isso é maravilhoso, isso é afeto, né? Experiência. é É aquele, muito o amigo interessante. maior que te ensina uma coisa, te ensina a jogar, né? Os pequenos se sentem até felizes quando então joga com os maiores, aí convida esses para poder ir no aniversário, né? Não só a turma dele, enfim. É muito bonitinho entender como que isso proporciona também para essas crianças acreditarem uns nos outros, que eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder, que ainda que as coisas sejam tão difíceis e que às vezes a gente vai perdendo à medida que a gente vai crescendo, é acreditar no sujeito, igual a gente fala, não, gente, essa pessoa vai dar certo, está só passando por um momento complicado, a gente pode ajudar, né? Vamos lá, a gente abraça momentos afetivos para que isso se restabeleça. Acontece muito com a meninada, né? Assim, algumas atividades, que assim, a turma está daquele jeito, ninguém está se entendendo. Vamos pensar em algumas brincadeiras que isso possa se restabelecer e ir fomentando isso, né? E automaticamente isso reverbera na família. Como que isso traz para a família como um todo um resultado, né? Quando a gente fazia até o ano passado, o ano retrasado, já não me lembro mais, as oficinas de Chantala, que a meninada já ficava ali naquele momento, né, de calmaria, do toque, né, do afeto, do abraço, do quentinho. As crianças, elas se relacionavam entre si com essa energia, né, do cuidado com o outro, porque maternal um, todo mundo sabe que é a idade das mordidas. E isso é uma coisa também que deixa as famílias muito preocupadas, né? Fulano vai muito mordido para casa, ou que tem um amigo que pode não ser aquele que eu tenho muita afinidade, mas que, para além das as ações que são pertinentes à idade, o afeto ele está estabelecido o tempo todo. A criança ela não fica rendendo esse assunto, né? Ela resolve ali, depois ela vai brincar de novo, ela abraça, pede desculpa,
né, como ela está aprendendo, o afeto é muito maior do que um desentendimento por um brinquedo ou por qualquer outra coisa, né? E É, aí, pode terminar, desculpa. não, e era isso que eu ia falar, e só quando a gente passa a perceber isso com mais frequência, a gente também, nós adultos, né, as famílias, nós adultos também paramos para pensar, falou, gente, vamos aprender um pouco com isso que a gente está vendo aqui na nossa frente, né? A gente também começa a mudar um pouco o jeito de pensar e de agir, com uma comunicação mais gentil, menos violenta, né? Com atitudes menos intempestivas, enfim. O que você ia falar? Pode falar, desculpa. Não, eu ia falar que eu acho importante marcar que quando a gente fala de afeto, parece uma coisa muito bonitinha, muito romântica, né? Assim, ai, vamos nos amar e não é bem por aí, né? Só, assim, é muito para além. É. Né? O afeto é algo que te afeta, é algo que faz aquela Uhum, experiência significar alguma coisa. É, uhum, para que você transforme aquilo em conhecimento, para que você passe por uma reorganização cognitiva, assim, né? sim. Então, e aí a gente conversando, eu fiquei pensando assim que um bom convite, né, para fazer para as pessoas era tentar voltar na vida escolar e lembrar de quais professores te afetaram e o que você aprendeu com eles, né? Assim, Uhum, porque se nessa idade que a gente tá, né, a gente lembra, né, de algo da vida escolar que eu aprendi e tal, porque realmente virou conhecimento, porque eu não deixei lá no sim, vestibular, né, assim, realmente eu sim. carrego isso comigo. Uhum, Então, eu acho que pode ser um bom convite, assim, né? Quem me ensinou, né? Como que me ensinou? Será que foi um professor carrasco que nem sabia meu nome? Ou será que foi uma pessoa que me encantou, que eu quis parecer, né? Que fez uma coisa que me, que me provocou, né? Que me afetou, que né? me Assim, despertou, que me né? despertou, né? Porque o afetar, né, vem desse lugar, assim, que me fez viver uma experiência verdadeira, né? E não só passar por aquilo ali, responder a prova no final e ir embora, né? Sim, é isso, o afeto que te atravessa, né? Que te irrompe. Que você fala, nossa, eu não tinha percebido isso, eu não tinha pensado nisso, né? E a partir daquilo que você começa a pensar sobre, tentar pesquisar mais, entender mais a fundo, essa afinidade que se estabelece, né? Nesses encontros virtuais que a gente tem feito com os meninos tão pequenos, isso parece muito mesmo. Aquele momento daquilo que você falou, daquilo que você mostrou para aquela criança e que ficou guardado porque afetivamente faz sentido para ela, E isso vai ficando, né, na cabeça, no corpo, no organismo, e ela vai lembrando, e ela quer que repete, que repete, que repete. É tão bonito isso, né? É uma história, é uma brincadeira, é um objeto, é um abraço, é uma atividade que às vezes é repetida várias vezes, é com aquele amigo, é com aquela educadora, às vezes com uma educadora de um jeito, com a outra do outro, é, é uma coisa de uma, de outra. Então, quem são esses que nos instigam, né? Igual você falou, que nos atravessam e que nos despertam coisas positivas, né? Que a gente fica querendo ser igual, que a gente imita em casa, né? As crianças pequenininhas imitam muitos educadores em casa, falam sim. igualzinho, com a mesma voz, coloca lá as bonequinhas e fala, vamos sentar aqui, vamos escovar o dente todo mundo, né? É, quando a gente fala desse pertencimento, de se sentir parte, de estar aberto às experiências, né? E que todo mundo ali precisa estar bem, né? Nas relações, assim, para que essas coisas aconteçam, né?
Uhum. Eu fico pensando sempre nessa, tentando sempre me colocar nesse lugar da criança pequena que chega na escola, né? E da família que chega. E tudo é muito estranho, né? Assim, eu falo, gente, deve ser tipo você chegar no centro de Tóquio, né? Tudo muito maluco, tudo muito estranho. Então, você tem que ir entendendo e aos poucos vendo que é possível fazer parte, né? Assim, daquela Sim, comunidade que a escola ela tem essa função, né, do acolhimento e do afeto, assim. E de uma escola que faça sentido para a família, que faça sentido para a criança, né? Eu sim. lembrei também durante a nossa conversa de uma frase que a gente escutou muito, né? Eu, pelo menos, na minha infância, que é remédio ruim é que funciona, né? Assim, Hum. e aí eu fico pensando, eu falo, gente, né? Era uma pessoa, né? Carinhosa, né? Assim, amorosa, fazendo um remédio ruim e me dando, né? Então, assim, não era um remédio ruim, né? Tinha todo um afeto ali de uma avó, de uma Sim, mãe, de um pai, quem quer que seja, que parou ali para fazer um chá preto ou o que fosse, né? Mas a gente precisa aprofundar um pouco mais nesses conceitos, né? Porque sim. a criança e a família ali inseguras e acuadas, nada vai caminhar, né? É, e assim, e precisando mesmo de entender qual que é esse lugar, porque cada pessoa também tem a sua criança. E o que que da sua criança afeta nessa outra? Qual que o que que afeta na sua criança filho, que é da sua criança interna, que diz também, diz tudo que acontece, porque isso é muito importante também. Às vezes a gente pensa naquilo que a gente sente quando a gente foi criança. Você, fulano não vai Uhum. gostar. Ah, fulano vai sofrer. Ah, fulano vai ficar com medo ou vai ficar assustado. Então, o que, que é do outro que eu tenho que também me distanciar? Porque esse afeto vem do afetar também essa relação, que não é, às vezes, uma coisa que é do outro, é minha. Então, ter a oportunidade também de conhecer sobre esse aspecto, né, de saber de si nesse aspecto, assim, não, eu sei que para mim isso é difícil, mas o outro, ele é o outro, eu acho que para ele vai ser melhor para ele se for assim. Eu acho que ele não precisa sentir o É, que eu sinto, sabe? Ele não e precisa passar pelo que eu principalmente, passei. Ah, pode falar. principalmente na primeira infância, a gente escolhe as coisas, né, para os nossos filhos muito baseado na nossa criança, né? Sim. Então, que é exatamente o que te afeta, o que te atravessa. Por que que um entra numa escola e fala, não, né? E o outro fala, não, de jeito nenhum, né? E em outra escola é Uhum. o contrário. Então, assim, Sim. essa escolha de um lugar, né? Pro nosso filho, quando ele é muito pequenininho, antes dele conseguir dizer quem ele é e o que ele quer, né? É muito para a nossa criança, né? É muito Sim. sobre nossa ótica, né? Assim, da experiência com relação à infância. Então, né? E a gente escuta isso nas entrelinhas dos discursos, né? Assim, Uhum. eu estudei numa escola grande, fui feliz e acho que tem que estudar numa escola grande porque mudar de escola não é bom. Ou não, estudei numa escola pequena e fui muito feliz, né? Assim, a gente faz essa escolha baseada na nossa experiência. Ou não, não quero de jeito nenhum, sofri demais, né? Uhum. Então, a primeira escolha, ela é para a nossa criança, né? Sim. Que tá dentro da gente, que a gente foi, né? Assim, A nossa e experiência afetiva de escola. sim. E, E e o aí, que na que hora que a diz? criança vai, ela vai virar uma outra pessoa, né? Assim, na hora que você deixa ela dentro da escola, você faz isso, fala, olha, eu Sim, fiz uma primeira escolha, mas a partir de agora, de ai, agora
infelizmente, assim, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então, quando a gente convida as famílias, de alguma maneira, a ter um espaço dentro da escola, é justamente para a gente dar essa oportunidade até de viver coisas que são parecidas com que as crianças vivam, para que ela saiba que essa escolha foi bom para aquela criança. Foi boa a ideia de que afetivamente, ainda que querendo ser igual ou diferente, aquela escolha fez bem ou faz sentido para aquela criança. Né? Quando as famílias participam, igual a nossa festa da cultura, que já está aí nas vésperas da gente comemorar, uma festa que é muito importante para a história da nossa escola, quando todo mundo participa, toda a comunidade envolvida, eu acho que é isso que é o resultado do que a gente faz afetivamente todos os dias lá, né, no Clique. E que a gente está morrendo de saudade, inclusive. Né? Tanto nós É, adultos quanto as crianças. De encontrar e e tudo. Pode falar. não, de estar junto. Não, é porque aí eu fiquei pensando nessa impossibilidade mesmo, né, de separar o desenvolvimento cognitivo, intelectual, do desenvolvimento Afetivo. afetivo, né, psíquico, assim, não dá para separar, né? Não. É um engodo, né? Um engodo que veio aí na história da educação e Sim. que ele não existe, né? Ele não existe. Assim, você O Valon precisa, fala muito bem disso, né? O Valon sim, consegue compilar isso muito bem, assim. Ele fala que a afetividade é capaz de nutrir e permitir que as potencialidades do processo de evolução do sujeito e suas particularidades se desenvolvam de maneira completa, significativa. Enquanto o afeto, junto com o cognitivo, ele caminha junto, né? Não adianta a gente achar que querer que a criança aprenda isso ou aquilo, se afetivamente ela não é atravessada. Né? O afeto ele tem que atravessar esse sujeito para que esse aprendizado, esse desenvolvimento, ele se dê com tranquilidade e com significado. Porque não adianta sim. eu querer que o outro seja, ou que o outro faça, ou que o outro cumpra. Né? Tem que ser o desejo do outro, né? O que o outro, o que faz sentido para ele, né? Não adianta ser só da minha parte, porque não faz sentido para o outro. Pode falar. E para isso, a gente precisa que, de alguma maneira, né, todos estejam, né, abertos a novas experiências. Sim, Então, né, também acho que é um ponto que a gente fica se questionando, assim, ah, há anos a gente faz assim, né? Não, é, é, todas as turmas de tal idade fizeram tal coisa, né? Quando a gente vai pensando, nossa, mas por quê, né? Todas as turmas foram iguais, assim, né? Porque é esse estar aberto para novas experiências, e isso envolve toda a comunidade escolar, né? Tem que estar todo sim. mundo fortalecido afetivamente ali, né? Por que que uma turma de, sei lá, segundo período saiu quase todo mundo alfabetizado e a outra não, né? Por quê? Né? A escola não tinha que fazer isso? Então, ou por que que uma turma de maternal 3 fez um projeto lindo sobre os bichos e tal, que foi sucesso, e a outra não, né? Então, né, assim, você estar enquanto comunidade escolar, né, bem afetivamente naquele lugar e por isso aberta a novas experiências, porque eu fico comparando a criança com a gente, né, assim, que a gente também tá ali morrendo de medo, falando, ai meu Deus, será que alguém vai ver? Será que eu vou fazer uma coisa errada? Será que, né? E aí entra aquela coisa, será que o pai vai gostar, né? Uma coisa que a gente escuta muito, às vezes, dentro Sim.
do mercado escola, né? Será que o pai vai gostar? E será que, né, que as crianças vão gostar? E aí a gente fica nessa relação do medo, né? É uma relação de produção de adrenalina, de produção de fuga, né? E não Uhum. de produção intelectual, e não de crescimento, de estar aberto a novas experiências. Porque quando eu penso em afeto, eu penso em experiência, né? Assim, Sim, você precisa se deixar ser afetado nesse sentido, né? Você precisa estar aberto a sim. novas experiências. E estar pronto para receber isso de uma maneira também positiva de quem está propondo, né? Porque Aham, a pessoa também que propõe, ela também tem que estar aberta a esse afeto, né? A esse lugar, porque é um lugar muito sutil, é um lugar muito, às vezes até muito vulnerável. Né? Então, tá todo mundo aberto a essa possibilidade? O que que a gente sim. precisa para estar aberto a isso? Para quem que a gente olha? Né? Essa sensibilidade de perceber, principalmente um grupo de crianças pequenas, de perceber afetivamente o que funciona, o que eles estão precisando. Às vezes, no clique, normalmente não se tem uma coisa planejada a se fazer, e quando você está com o grupo, você percebe qual que é a energia ali e para propor, né? Ouvindo deles ou propondo para eles, né? E o afeto se estabelece nesse momento, que eu consigo perceber essa energia e que a gente consegue trocar. Porque é aí que vão vir todo a bagagem de conhecimento e de experiência e de investimento no desenvolvimento, que começa nesse momento e ele vai só se expandindo, né? Quando você está Sim, com um e, grupo. Pode falar. porque assim, né, as crianças te trazem novidades, né, a cada idade, a cada grupo, né, e toda a comunidade escolar, né, isso é Sim. muito interessante, né, assim, às vezes a Renata, né, da limpeza fala assim, ó, gente, vocês nunca pensaram em fazer assim, assim, assado? A gente olha mesmo, né, assim, Né? e todo mundo contribui, né, e mas para isso você tem que ter uma comunidade afetada, né? Assim, ou propícia ao Exatamente. afeto, aberta ao É, afeto, né? é. E entender isso de uma maneira clara e simples. Porque quando a Renata vira e fala, gente, vocês nunca pensaram em fazer isso, a gente fala, não, ótima ideia. A gente está aberto, entendendo que é do simples que as coisas surgem, né? É do simplesmente, não precisa, às vezes, uma coisa ultra elaborada. É só prestar atenção naquilo ali que está acontecendo e que é do orgânico, né? A criança na natureza, ela traz isso com muita força, de uma maneira muito verdadeira. Então, se você está aberto a essas coisas, você consegue multiplicar isso de várias maneiras, né? E que acaba atingindo todo mundo, como um todo, né? Assim, com as crianças, com o seu grupo mais próximo de educadores, com o pessoal da limpeza, com o pessoal da recepção, todo mundo participa, né? Todo mundo participa de uma maneira geral desse conhecimento que é construído bem coletivamente mesmo. E é isso. Às vezes, uma criança para prestar atenção naquilo que o outro está fazendo, que às vezes não tem nada a ver com o que está acontecendo com o grupo, e aquilo para ele é interessante, e ele vai repetir, e aí a pessoa vira e fala, você gostou de vir aqui me ajudar a lavar ou limpar? Então vem me ajudar. Aí o outro vem, aí o outro vem, aí aquilo começa a fazer parte, e aí, daí a pouco, a gente está brincando de lavar aquele lugar que viu a Dedé, ou a Irá, ou a Renata, ou quem quer que seja, lavando toda vez, né? Eu acho que quando a gente entende que todo mundo é capaz de participar junto, que não precisa que as pessoas estejam separadamente distintas, cada um na sua função, e eu não, não me intrometo, quando a gente consegue ver isso de uma maneira mais ampla e coletiva, isso se dá também de uma forma muito fácil para a meninada que está aprendendo, crescendo e construindo conhecimento, né? Eu acho que
A gente fica feliz quando a gente vê a meninada entendendo o que que a gente faz, né? Tem gente que acha que a gente mora no clique. Quando a gente fala, as pessoas perguntam, nós, né, da coordenação, o que vocês estão fazendo? Que a gente fala que a gente está trabalhando, a pessoa olha assim, fala, que esquisito, né? Tá trabalhando, né? Para mim, vocês moram aqui, vocês ficam aqui, não é isso, né? Então, que é tudo tão junto, tão misturado, e à medida que eles veem a gente fazendo, eles também vão se afetando e fazendo junto, porque eu acho que mais do que o que a gente fala, é o que a gente faz, né? Sim. Que a palavra, ela carrega, mas o exemplo, ele arrasta. Nossa, e aí a Então, gente vai ter que terminar com essa frase que a Paty colocou aí, né, antes da nossa final, que é isso é ser família dentro da escola, né? Isso mesmo, né, Paty? Assim, isso é ser família dentro da escola. É bem a escola, isso. ela tem um outro lugar, né? A gente precisa entender que outro lugar, né? E, Sim. né, que não é mais aquele da década de 40, de 50, né? E entender que sim, é um lugar de afeto, né? E precisa ser, né? Precisa. Porque, porque senão a gente não tem nenhum tipo de desenvolvimento, né? De ninguém, assim, nem das famílias, nem das crianças, nem Sim. né? E que Da equipe. todos precisam de todos, né? Todos precisam de todos. Por isso que é assim mesmo. Vamos juntos, Separa sigamos. uma, sigamos. Você separa uma frase legal para a gente finalizar? Você quer Posso ler? falar? Eu ia te perguntar se ia dar tempo. Então, vou ler. Pode falar. Toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. E é a fome que põe em funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. O pensamento nasce do afeto, nasce da fome. Não confundir afeto com beijinhos e carinhos. Afeto é do latim afetare, quer dizer ir atrás. É o movimento da alma na busca do objeto da sua fome. Rubem Alves. É É isso isso. aí. Fome de ir atrás. Gente, Vamos, fome de vamos ir juntos. atrás. Vamos atrás, né? Vamos atrás de um Julie, mundo melhor. obrigada. Claro. Não, se não for para mudar o mundo, a gente nem sai de casa. Nem Assim, sai. agora nem levanta da cama, né? Porque sair de casa não pode. Nem fica na frente do computador. Obrigada, querida. Foi Um ótimo. beijo. Obrigada por todo mundo que esteve com a gente nesses dias todos, nessas, todas essas lives, em todo esse Sim, período. Obrigada por tudo, pela força, tudo. Pode terminar, pelo Lelê. apoio. Não, só tenho a agradecer mesmo. Foi uma experiência ótima, de muito aprendizado, muitas conversas, muitas trocas. E, e a gente também está aberto, né? Continuar as trocas, continuar as conversas. Estamos terminando um processo, mas que não é o fim, né? Que vamos continuar estudando, pesquisando, conversando, né? Sempre. Então, estamos abertos aí sempre nesse lugar de pesquisadores da infância. E Sim. queria agradecer a todo mundo que participou, né? Todas as lives, né? Toda a disponibilidade e dizer que é isso, né? A gente não está dizendo né? Não queremos nos meter na área da saúde, né? De volta à escola, movimentos e tal. Existe algo que não é do nosso conhecimento, mas existe sim algo que a gente precisa dizer sobre a criança pequena, né? Sim, E então sim. tem muito material aí. Obrigada a todo mundo. Um beijo grande. Saudade Um de nos beijo afetar grande. presencialmente, Vamos nos afetando virtualmente enquanto a gente não pode voltar. Enquanto isso.